uma reflexão sobre arrependimentos. Oi, pessoal! Mais um episódio juntos, sejam bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Roberta Zanata, sou psicóloga clínica, trabalho como psicoterapeuta e tenho esse trabalho também nas redes sociais, Spotify, Instagram, YouTube, o meu site também, todos levam o meu nome se você quiser me procurar, né, nesses outros meios. Sempre com bastante autoconhecimento, essa é a base do meu trabalho, é a minha bandeira, tudo que eu falo, eu trago esse embasamento em a gente olhar para dentro, trazer consciência do que está acontecendo. Então, seja super bem-vindo ao nosso podcast Vida Leve e Consciente. Nessa nova leva de episódios serão semanais, então a gente com o tempo aí sem gravação, e agora estamos voltando aos episódios semanais até o final do ano, e depois a gente vê qual vai ser a periodicidade. Todas as conversas que a gente tem, os avisos, eu faço sempre lá pelo Instagram, então para quem não me segue lá, vale a pena. É uma conversa que a gente tem diariamente, e enquetes, sugestões de podcasts, de outros assuntos. Então, lá no Instagram é @robertazanata.psi. Bom, hoje eu quero trazer um ponto sobre a minha leitura, uma reflexão sobre a minha leitura do livro A Biblioteca da Meia-Noite. Eu já levei lá no Instagram algumas reflexões sobre o livro. E eu achei ele tão rico em alguns pontos que eu quis trazer aqui no podcast também, porque aqui é uma conversa mais leve, mais tranquila, sem um limite de tempo, que a gente pode devagar e aprofundar um pouquinho mais também. É um livro de ficção, não é um livro de autoajuda, não é um livro de psicologia, é um livro de ficção, mas que ele traz bons apontamentos para a gente olhar para dentro. Inclusive tem alguns gatilhos aí para quem está mais sensível, porque ele traz a história da Nora, e ela tá passando por questões com a sua saúde mental. Então acaba sendo um gatilho alguns pontos que ela traz em um período depressivo. E assim, muito rapidamente a história ela num momento de muita dor, devido à sua saúde mental, a todo o contexto que ela está vivendo naquele momento, ela tem a possibilidade de voltar e escolher a melhor vida, a melhor versão da sua vida, tamanha infelicidade que ela estava vivendo naquele momento, naquela dor. Então ela pode enxergar como que foram várias outras oportunidades de vida se ela tivesse tomado diferentes decisões lá atrás. Então, diferentes contextos, diferentes personagens na vida dela, baseada nas escolhas lá do passado. E quem não se pega pensando, se eu tivesse tomado aquele caminho, se eu tivesse tomado outro caminho, como será que teria sido? Então esse livro ele fala muito sobre os arrependimentos e as escolhas, as decisões de caminhos, eu vou por A, vou por B, vou por C, e as consequências disso. Então, de todos os pontos que eu realmente achei um livro rico, eu quero conversar sobre arrependimentos, escolhas e arrependimentos. A gente hoje muito facilmente consegue olhar e pensar, puxa, se eu pudesse voltar lá atrás eu teria tomado outra decisão. Claro, porque hoje as consequências não são aquelas que nós gostaríamos de estar vivendo sobre as escolhas que nós tomamos. Mas a questão é que quando a gente tem essa reflexão de se arrepender e ter esse desejo grande de voltar e tomar atitude diferente, a gente tem certeza que se a gente tivesse tomado aquela outra decisão, escolhido por aquele outro caminho, teria sido melhor, teria sido a decisão assertiva, teria sido o correto a fazer, teria sido mais fácil, hoje a vida seria melhor, hoje a vida seria mais fácil.
Mas será que seria? Como seria? Por que será que a gente tem essa certeza de se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria tomado a outra decisão e teria sido melhor para mim? Quando a gente pensa nisso, a gente esquece algo muito importante. Que mesmo que eu voltasse e tomasse outro caminho, outras variáveis iriam estar presentes nesse novo caminho que não nesse que eu trilhei. Então, é um auto-engano acreditar que se eu voltasse, fizesse, tivesse outras decisões, se eu não tivesse tido filho, se eu não tivesse me casado, se eu não tivesse parado de estudar, se eu tivesse feito outra faculdade, se eu não tivesse mudado de cidade, se eu tivesse me alimentado melhor, se eu não tivesse feito determinada coisa, teria sido melhor? Não tem como saber. É um auto-engano, porque outras coisas aconteceriam também no caminho daquela decisão. E que hoje a gente não consegue imaginar o que seria, porque a gente não tem controle. E se eu tivesse lá atrás, eu também não iria conseguir imaginar os desdobramentos da minha escolha. Tanto que hoje eu posso estar arrependida porque eu não imaginava determinadas circunstâncias. E então no caminho B aconteceria a mesma coisa. A gente não tem certeza e não existem caminhos certos e caminhos errados. Existem caminhos. Alguns com mais riscos, outros com menos riscos. Alguns, com risco mais elevado, outros menos. Alguns com consequências que eu consigo prever e que eu decido se eu quero ou não quero lidar, se eu dou ou não dou conta. E outras consequências que eu sequer vou imaginar. Mas caminho A, caminho B, caminho C, sempre vão ter variáveis que a gente não controla e que nós não podemos sequer prever. Se hoje, na sua vida, nesse momento presente, você tem sofrido muito por alguma ou mais decisões lá do passado, e você para e pensa como eu tomei essa decisão, como eu escolhi esse caminho, eu quero muito te convidar a voltar ao que estava acontecendo naquele momento na sua vida. Que momento de vida você estava? Como estava o seu psicológico, o seu emocional, o seu financeiro, a sua dependência ou independência? Quem eram as pessoas ao teu redor que te fortificavam, que te aconselhavam, que te direcionavam? Volta no contexto, lá atrás, e tenta lembrar o que estava acontecendo ao seu entorno e o que estava acontecendo internamente. Tem um avião passando aqui, não sei se vocês estão escutando. Se ouvir um barulho de fundo, é um avião. Será que quando você se reporta novamente para aquele contexto, será que não faz sentido a tua escolha? Será que quando você olha para tudo que estava acontecendo ao seu redor internamente, a forma como você via a vida, como você vivenciava suas experiências, o que estava acontecendo na sua vida, as condições que você tinha naquele momento, será que você teria tomado uma decisão diferente? Essa que agora você pensa que, por que eu não decidi por outro caminho? Eu acho muito, muito difícil que você volte lembrando de todo o contexto e pense que você fez uma decisão equivocada com consciência, porque você sabia que isso ia acontecer. Como eu disse, às vezes a gente sabe do risco e a gente quer arriscar. Mas será que foi esse mesmo o caso? De todos os seus arrependimentos aí, será que foi esse o caso? Será que você escolheu de forma cega? Será que você escolheu acreditando que ia dar errado e assim, mesmo assim você queria pagar o preço? A gente esquece, depois que a gente passou pela experiência, a gente esquece as forças que interferiram para que a gente decidisse por determinada coisa. No livro, Nora vai passar por diversas diferentes vidas, versões da sua vida, e em todas essas versões, ela encontra pontos de dor. Então demora
o livro todo para ela decidir qual é a versão que ela decide ficar, porque ela tem essa oportunidade de escolher alguma das versões e seguir a partir dali. E todas as versões, ela encontra dor. Ela pensa que teria sido de determinada forma, e aí, enquanto ela vai vivenciando aquela vida, observando, né, como uma história, diante dos olhos dela, ela percebe que, puxa, aconteceu isso, mesmo eu tomando determinada decisão, e muitas vezes envolvem pessoas que ela ama, pessoas importantes para ela. As escolhas trazem consequências, isso acontece. As escolhas que a gente toma vão repercutir na vida de todas as pessoas ao redor que estão nesse raio, né? Então, as escolhas das pessoas próximas a você também vão repercutir na sua vida. E é assim que acontece, nessa certeza de que se eu voltasse eu teria feito diferente e tudo teria sido melhor. Não sei, talvez a tua escolha impactaria na vida de alguém também, seria muito difícil de você suportar isso. E existiram algumas versões na vida de Nora em que isso aconteceu. Então foi muito difícil ela escolher. Bom, de todas essas dores aí que eu vi em diferentes versões da minha vida, qual é a dor que eu quero suportar? Qual é a dor que eu quero vivenciar? Porque é um engano muito grande a gente acreditar que não vai existir dor, que não vai existir sofrimento, que não vão existir adversidades. Então, imaginando que se eu voltar lá, eu não vou vivenciar dor, isso não existe, né? A dor faz parte da vida, porque a vida está acontecendo, as coisas estão acontecendo e nem tudo sai como a gente gostaria. Vão existir muitas frustrações, muitos insucessos, muitas situações desconfortáveis, perdas, lutos, sonhos não realizados, objetivos não atingidos. Muita coisa vai acontecer ao longo de toda a nossa vida, né? E a gente vai ter que lidar com essas dores, com essas adversidades. Algumas a gente escolhe, outras não. E para mim fez muito sentido quando eu li esse livro, querer trazer para vocês, porque eu indico vários livros lá no Instagram, trouxe vários no YouTube, mas de ficção é a primeira vez. Então fez sentido, porque eu mesma, eu não sou aquela pessoa que a gente escuta muito, né? Não me arrependo de nada do que eu fiz, porque hoje, se eu sou quem eu sou, foi graças às coisas que eu vivi. Com certeza, eu sou quem eu sou por isso, mas eu gostaria muito de ter aprendido certas lições por outros meios que não alguns, que se eu pudesse, eu não teria vivido. Tudo que eu vivi, eu aprendi, eu desenvolvi, eu me tornei uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor, inclusive uma terapeuta melhor. Mas dizer que eu passaria de novo por determinadas experiências porque isso me fez quem eu sou hoje, não. Não, tem coisas que se eu pudesse voltar lá atrás, certamente eu faria diferente. Mas se eu voltasse lá atrás, eu ia estar naquele contexto. Então já não dá certo esse pensamento, já não funciona, né? Então por que será a gente fica se chicoteando, né? De se arrepender, de pensar que nós somos os culpados pelo que está acontecendo? Por que será, né? Essa autoexigência, como tudo que está acontecendo é total responsabilidade da minha escolha. Pode ser que sim, pode ser que foi a tua escolha que te levou onde você está hoje. Muito provável que sim, mas outras variáveis também interferiram no andamento de tudo a partir da tua escolha. A gente está vivenciando o tempo inteiro estímulos e, como eu disse, pessoas ao nosso redor escolhendo por si também influenciando na nossa vida, conselhos, decisões, muitas coisas acontecendo. Então, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado de diferentes estímulos e diferentes necessidades de escolha. Então, não é apenas uma escolha que vai trazer as consequências, mas tudo aquilo que vem junto com a escolha e que eu não podia prever, que eu não saberia como ia acontecer. E a vida é isso, é arriscar, sem ter certeza do que vem lá na frente. E se a gente ficar muito preso
nessa necessidade de saber, de ter entendimento do que vai acontecer, eu começo a desenvolver a ansiedade, que é um excesso de preocupação por me colocar num estado de alerta, por medo, por receio, por insegurança do que possa acontecer, que eu não vou dar conta, que eu vou sofrer, que eu não vou saber resolver, que vai ser o fim, né? E aí eu entro em cenários catastróficos do que vai acontecer. Mas essa certeza a gente não tem. Então hoje, trazendo esse meu relato de alguns arrependimentos que eu tenho, de decisões, nada de ruim, nada que tenha me ferido, mas escolhas que não foram boas para mim e que eu gostaria de ter, de poder voltar como Nora e tomar um novo rumo para minha vida. Então, o que eu faço para lidar com isso? Eu tento lembrar desse contexto. Bom, deixa eu lembrar como eu tomei essa decisão. E aí eu lembro que não, faz sentido a minha escolha. Eu não posso me punir, me culpar, como eu disse, me chicotear, porque quando eu volto lá atrás, eu lembro daquela Roberta, naquela circunstância, naquele momento de vida, fazia sentido sim, fazia sentido as minhas escolhas. Então, pra gente finalizar, eu quero ler um trechinho aqui do livro, que é um dos capítulos bem curtinho, e que traz muito do que eu trago, né? Então, eu trabalho na terapia de aceitação e compromisso. É a minha linha da psicologia na clínica que eu atendo, né? A terapia de aceitação e compromisso. E quem me acompanha no Instagram sabe que a gente conversa com muita frequência sobre essa aceitação que muitas pessoas confundem aceitar com, então eu tô resignada, é isso que tem pra mim, e não é. Inclusive eu quero trazer um episódio pra gente conversar mais a fundo o que é essa aceitação radical e por que ela ajuda tanto nos nossos quadros de sofrimento, quando a gente está vivendo uma realidade tão difícil, né? A ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, ela já tem sido muito estudada para aplicação mesmo, né, dessa abordagem, dessa linha, em pacientes com dores crônicas, né, que são cenários que não vão mudar, que a dor não vai aliviar, ou talvez de tempos em tempos essa dor mais forte, é uma dor crônica mesmo, retorna, e aí como lidar com isso, né? Então, em algum episódio a gente vai conversar mais a fundo também sobre aceitação. Então, deixa eu trazer aqui a leitura do capítulo Expectativa. Nora sempre teve dificuldade em se aceitar como era. Desde pequena, tinha a sensação de que não era boa o suficiente. Seus pais, que carregavam ambos as próprias inseguranças, haviam alimentado essa sua percepção. Ela ficou imaginando agora como seria se aceitar incondicionalmente cada erro que já havia cometido na vida, cada marca em seu corpo, cada sonho não realizado ou cada dor sentida, cada desejo ou anseio reprimido. Ela imaginou como seria aceitar tudo, da mesma forma como aceitava a natureza, do mesmo jeito que aceitava uma geleira ou um papagaio do mar ou um salto de uma baleia. Ela imaginou se vendo como apenas mais uma genial aberração da natureza, como um animal senciente qualquer, dando o melhor de si. E ao fazer isso, ela imaginou como era ser livre. Nora optou por aceitar a realidade, mas fazer algo bom com aquela realidade. Então ela pôde escolher de todas as vidas. Mas ao invés dela buscar a melhor versão, ela buscou pela aceitação. Então, é um spoiler que eu acho que não revela tanta coisa assim, para quem tiver interesse em ler o livro, né? A Biblioteca da Meia-Noite. Então, é um livro que traz esse olhar da aceitação. Já que eu não posso voltar lá atrás e fazer diferente, então como eu posso aceitar a minha escolha, aceitar a minha decisão, aceitar a minha realidade sem brigar? Porque quando eu posso modificar, ótimo, é isso mesmo que eu preciso fazer.
para me sentir bem, para trazer sentido ao que está acontecendo. Mas quando eu não posso, então eu trabalho internamente essa aceitação das contingências e isso me dá a abertura para começar a lidar de uma forma diferente, que até então eu estava lidando, que era através da resistência, da negação, da fuga, da evitação daquilo que é, e eu não tenho poder de mudança. Mas essa história de aceitação é para um próximo capítulo, para um próximo episódio aqui do nosso podcast. Então, se você gostou do episódio de hoje, se você está feliz com a volta dos podcasts, né, do podcast dos episódios semanais, eu te peço que avalie o episódio, fique aqui, se inscreva, né, compartilhe, se fez sentido para você, porque assim a gente pode levar essa mensagem para mais pessoas. Agradeço muito a companhia de vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira cedinho aqui. Um beijo.